Da onde surgiu a etiqueta, né? Da onde começou? Por que que as pessoas prezam por isso, né? Por que que as pessoas vão além disso e vão procurar saber de etiqueta? Primeira coisa que eu quero trazer para ti, né, que quando a gente fala a terminologia etiqueta para comportamento e etiqueta de roupa, elas têm o mesmo significado, tá? E olha só que interessante. Vem do latim a palavra etiqueta e ela significa norma interna. A gente pode dizer assim, norma interna, né, é algo que vem de dentro. Quando a gente pega, por exemplo, a etiqueta de uma roupa, tem lá as normas de lavagem, as normas de cuidado, né? Como cuidar daquela peça, como cuidar daquilo. E a mesma forma a etiqueta, né, ela traz aí pra gente dar uma interna, ela traz de dentro, é um comportamento, tá? Não é algo que pode ser imposto. Eu tenho que ter a questão de ter a etiqueta. Por quê? Porque pensa só, eu como empresário, como dono de empresa, eu posso muito bem chegar e obrigar os meus funcionários a se vestirem num padrão. Só que não é só se vestir, não é só tomar banho, não é só pentear o cabelo, não é só ter certos atributos físicos, como eu falei na aula passada. Eu preciso ter questões comportamentais. Eu preciso ser uma pessoa que tem uma etiqueta bem quista, né? Eu preciso ter uma etiqueta construída, eu preciso ser uma pessoa. Eu gosto de dizer que a etiqueta ela vem muito com a educação, então eu preciso ser uma pessoa bem educada e, consequentemente, eu posso ter uma boa etiqueta perante as outras pessoas, beleza? E aí, como é que surgiu, de onde vem? Então, né, a gente pega, se a gente for analisar, né, a questão etiqueta, a gente vê que desde muito tempo atrás, muito antigamente, a gente pega filmes e séries históricas, a gente vê que havia certos atributos, havia certos comportamentos que eram padrões, só que preste atenção, de altas classes, né? Altas classes sociais, eles tinham esse padrão. Isso por quê? Porque antigamente, né, as classes sociais eram bem divididas, né? Então tinha os ricos e tinha os pobres, eles eram bem divididos. E esses pobres eles não tinham acesso a nenhum tipo de cultura, não tinham acesso a nenhum tipo de informação, educação, nada, absolutamente zero. Enquanto as famílias mais ricas, né, mais abestadas, elas tinham aí acesso à educação, acesso a cursos, acesso, né, a comportamentos diferentes. E aí essas pessoas só se relacionavam entre elas, dificilmente elas iam se relacionar com outras pessoas pobres. Então havia uma grande diferença na forma como elas eram tratadas e dessa forma, né, nessa diferença, dá para se observar a questão entre etiqueta, né, pobreza, riqueza e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, né, né, visto isso, né? Então as famílias ricas elas tinham um modo de se vestir, elas tinham um modo de falar, elas tinham um modo de se comportar, as festas tinham certos padrões, né? A comida tinha um certo padrão, tudo tinha uma norma, tudo tinha uma regra, tudo tinha algo bem especificado. Se a gente for pegar um exemplo, ainda há isso no tempo de hoje em dia, que é a família real inglesa, né? A família real inglesa, você pode ver que elas há normas de condutas, etiqueta da realeza, ela é diferente da etiqueta do resto do mundo. Por quê? Porque pensa só, né? Lá na família real inglesa, sentou-se à mesa, né? Ninguém pode se levantar antes da rainha. Se alguém se levantar antes da rainha, acaba se cometendo aí um crime, acaba se cometendo uma falha com as outras pessoas. Então, é mais ou menos dessa forma. Imagine só que é uma regra que foi imposta pela família real. Olha, a rainha ela senta e só podem sair da mesa depois que ela se levantar. Né? Então, se ela quiser ficar ali 2 horas só para sacanear alguém, ela pode ficar. Então, a rainha ela tem que tomar banho e tem que ter várias pessoas olhando ou vigiando a porta ali, né, para não acontecer nada, e quando ela sair tem que ter alguém com uma toalha, com alguma coisa. São regras impostas. Então, quando surgiram os primeiros passos da etiqueta, foram regras que foram sendo impostas para que as pessoas fossem fazendo coisas em um padrão, né? Então estabelecia um padrão e essas regras foram impostas. Nos dias atuais, essas regras ainda continuam, né? Só que a gente fez uma regra comportamental, ela se tornou uma regra social. Que ponto? Conforme foram se passando os tempos, culturalmente, dentro da sociedade, perante as pessoas, Olá, peço foram se desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro,
você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Durante as pessoas foram se integrando-se, né, a questões dessas regras, foram se habituando-se à vida normal das pessoas, foi se tornando normal. Como, por exemplo, se eu pegar duas pessoas, né, eu pego, por exemplo, para ti mostro uma mulher bem vestida, um vestido bem bonito e tudo mais, e uma mulher, né, não mal vestida, mas com uma roupa mais comum e tudo mais. E eu perguntar para você qual das duas parece ser uma empresária, você vai apontar para a mulher que está bem vestida. Mas aí se eu te falar, olha, na verdade a empresária é essa que está, né, com roupas mais básicas e tudo mais, enquanto essa aqui não é, ela é uma funcionária, ela está indo num compromisso. Nossa, mas espera aí, por quê? Porque mentalmente, né, dentro do nosso subconsciente, foi criado que pessoas bem vestidas elas são importantes. Pessoas bem vestidas elas exercem cargos importantes, ou elas têm funções importantes dentro da sociedade. Então isso foi imposto. Por quê? Porque tempos atrás, lá na época colonial, na época, né, principalmente de europeus, e aí foi surgindo a época dos nobres. Quem eram os nobres que mexiam com política, era dono de banco, né? Estavam sempre na alta sociedade, eram os bem vestidos, enquanto os pobres eles estavam sempre mal vestidos, eles não tinham grande relevância nem importância para a sociedade acontecer. Então isso foi enraizado culturalmente na nossa mente e se perpetua até os dias de hoje. É claro que muitos, né, pessoas vão contra esse comportamento, vão contra isso. Isso tem que acabar, essa questão cultural, né, de sermos colocados como pessoas, né, só porque a gente não se veste bem, só porque a gente não gosta de se vestir engravatado e tudo mais, nós devemos ser pejoritados e tudo mais. Isso, mesmo que tenham pessoas que vão contra isso, a maioria do mundo ainda funciona dessa forma. E aí, como exemplo, eu posso dizer, eu gosto sempre de dizer o seguinte, que enquanto eu não sou um cara que manda, né, eu não sou um cara que manda, eu sigo a regra. Como por exemplo, né, imagine só, muitos comparam, mas Steve Jobs, mas Mark Zuckerberg, mas tinha um comportamento diferente, né? Steve Jobs tinha, o Mark Zuckerberg ainda tem comportamentos diferentes. Eles não se vestem igual a maioria dos outros. Eles não estão nem aí para o que os outros pensam. Sim, mas eles podem se deram o luxo disso. Né? O Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, pode se dar o luxo de não ligar para o que os outros pensam e de não precisar que os outros vejam ele como uma figura importante, porque ele é uma figura importante. A mesma coisa, né, o Steve Jobs, ele era uma figura importante. Ninguém vai dizer, não, mas ele não é uma figura importante. Então ele poderia se vestir de forma diferente. Só que lá no começo, quando eles começaram aí a luta, quando eles começaram a empresa, os negócios deles, de maneira nenhuma, eles tiveram um comportamento diferente. Eles mantiveram um comportamento igual aos outros. Depois que eles se tornaram pessoas importantes, depois que eles subiram, que eles conquistaram algo, que eles se tornaram quem eles eram e são, aí sim eles começaram a mudar a forma deles se comportarem para que eles pudessem se tornar quem eles são hoje, figuras icônicas, né, de um comportamento diferente, dizendo, olha, você não precisa seguir o que os outros dizem, você pode seguir o seu próprio comportamento, mas depois, é claro, que deu certo, que deu resultado. Então, historicamente, a etiqueta ela vem disso, ela vem de criação de normas internas e regras básicas de comportamento da sociedade, aonde, por exemplo, o pobre não podia olhar para o rico e tudo mais. Vários desses comportamentos foram quebrados durante a evolução humana, durante a nossa própria evolução, isso foi se desgastando, foi acabando, porque eram, né, irracionais, mas muitas das outras coisas são racionais, é o comportamento, né, válido do ser humano, e isso continua e se perpetua até hoje. Então, é por isso que nós devemos estudar a etiqueta profissional, a etiqueta empresarial, seguir esses passos e assim a gente ter um resultado dentro ali das nossas tarefas como empresário e das nossas tarefas como profissionais, beleza? Espero que tenha gostado dessa aula. Fique comigo, na próxima aula a gente vai continuar estudando a etiqueta profissional, empresarial, a gente vai ir mais a fundo. Então, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos!
E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!